Pênalti claro pro Palmeiras. Pênalti claro pro Palmeiras. Em nenhum lugar do mundo isso é pênalti. Porque se o Palmeiras perdeu pro Flamengo, foi por causa desse pênalti que não deram. Eu acho que a arbitragem ela tá muito pressionada. A pressão dos caras deu resultado. O extracampo falou mais alto. Que é isso daí que aconteceu? Eu considero o erro claro, porque na minha avaliação, a ação do Jorginho ela teve impacto no Gomes, porque ele não disputou a bola. O que é o futebol brasileiro? Essa porcaria de faltinha todo o tempo, que é o futebol da central do apito, desses ex-árbitros que por muito tempo apitaram muito mal e que hoje tem o microfone à frente. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Não há um grupo de clubes tentando melhorar o futebol brasileiro. Existem pessoas de cada lado e de cada clube tentando que os erros sejam a seu favor. Fala, galera! Olha o tamanho dessa polêmica. A CBF acabou de divulgar os áudios do VAR no lance do pênalti pedido pelo Palmeiras. Ficou no pau aqui, direto na área. Goleiro, ataque. Pode jogar, pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda, Wilton, aguarda. Para um pouquinho de empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes, calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar, pode ficar tranquilo. Não vai ter. Agora sim, não vai. Pela 3 também, tá? Pode ficar tranquilo. Pela 7 primeiro. Vai rogar, por favor, vai. Vai lá. Ok. Vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Não Perfeito. tem esse impacto. Que não impacta, ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem dois braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. E claro, isso tá rendendo muito na mídia esportiva. O lance dividiu opiniões. Teve comentarista dizendo que foi pênalti claro, outros acham que o VAR acertou em não marcar. Pênalti claro pro Palmeiras. Pênalti claro pro Palmeiras. Mas nada vai mudar o resultado. O Palmeiras depois tomou 3 gols. Eu falei isso quando o São Paulo teve um pênalti a favor de São Paulo. O São Paulo poderia ter feito 3-0. Não deram pênalti e o São Paulo foi lá e tomou a virada. Perdeu de 3-2. Ou seja, o Palmeiras não teve culpa. O Palmeiras foi lá e meteu 3 gols. Parabéns ao Palmeiras e hoje parabéns ao Flamengo. Eu acho que a arbitragem ela tá muito pressionada. Porque nós tivemos, nas últimas semanas, 2 erros importantes, né? O do Ramon Abate, no São Paulo e Palmeiras, hoje do Wilton. E são, teoricamente, os 2 melhores árbitros do Brasil. E o Wilton já atuou em 2 Copas do Mundo, em 2018 como VAR, em 2022 apitou 5 jogos. O Abate apitou a final olímpica e os 2 estiveram no Mundial de Clubes com boas atuações e são os 2 cotados para apitar a Copa no ano que vem, para representar o Brasil. E esses erros não são erros de desconhecimento de regra, como foi o Abate no jogo de São Paulo, que estava em cima da jogada e interpretou como um lance acidental e fomos unânimes aqui, que entendemos que houve uma imprudência do Alan, porque sem querer também é falta. Então o que me deixa louco é você não ter uma coerência. Falta de critério. Se esse for o padrão do futebol brasileiro, isso aí não é pênalti, beleza. Só que num jogo isso é muito pênalti, no outro isso não sequer é revisado. Eu acho que é isso que deixa as pessoas que assistem futebol no Brasil loucas. Porque não tem uma linha de conduta da arbitragem brasileira. Não sei se você concorda. Concordo e passa, inclusive, por mudanças na orientação. E mudanças também naquilo que a FIFA faz a leitura de protocolo do VAR, que no início a ideia original era de somente injustiça, aquele erro claro, óbvio, aquele erro incontestável. A chamada do VAR era para salvar a arbitragem, para não ter gol de mão do Maradona, para não ter ajeitar a bola com a mão do Henry, né, na repescagem da Copa, para salvar, não ter erro de gol impedido ou gol que a bola bate lá dentro, Inglaterra e Alemanha, entra 1 metro, aí vem a tecnologia da linha do gol. A tecnologia veio para isso. Só que, para isso, a gente precisa ter árbitro forte em campo e também precisa ter orientação muito firme, muito segura. E aqui muda sempre a orientação. Nós tivemos na gestão do CNM uma orientação, nós debatemos aqui, né, daquele árbitro que era para sustentar a decisão de campo,
E às vezes passava erro no campo e o VAR não entrava, no sentido de defender as decisões do campo. E hoje a orientação está muito no sentido de mais interferência. Até a FIFA mudou do erro claro e óbvio para uma linha do... Eu tenho até esse material, vou passar para o nosso time essa semana, que é a linha do é ou não é. Então, esse é ou não é, porque tem hora... Eu lembro que no começo da implantação do VAR, muitas vezes a gente falava assim, olha, foi falta... Até tem um contato, mas não é lance de VAR, porque não é erro claro. Era mais fácil de entender. Ah, foi falta, a gente está discutindo... Você considera isso um erro claro? Você considera o que isso daí que aconteceu? Eu considero o erro claro, porque na minha avaliação, a ação do Jorginho ela teve impacto no Gomes, porque ele não disputou a bola e não é um contato de referência, porque muitas vezes o jogador está buscando uma referência e tem um contato com o adversário. Duas mãos? E ali não, foi com as duas mãos nas costas e com impacto, o braço estendido, porque normalmente quando é uma referência, você está só marcando a distância do adversário. Ali não, ele perdeu o tempo da bola, olha só. Oi? E você opina que o VAR não chamou por qual razão, então? Eu acho que faltou, para mim, assim, pressão. Os árbitros estão pressionados e com medo de tomar grandes decisões, e não pode. No nível do Wilton, no nível do Caio Max, que estava na cabine, que é candidato, inclusive, a ser VAR FIFA na próxima temporada, independe o tamanho das equipes, independe o momento de pressão de bastidor, que está muito forte. Independe o tempo do jogo, se é com 1 ou com 10 minutos, lances claros assim, eu acho que tem que ter a atuação do VAR. Você não pode se omitir. Para mim, desculpa, Ana, só complementando, eu acho sim, porque, como vocês salientaram, não tem disputa de bola e é com os dois braços. É uma ação de quem perdeu o tempo da bola e foi com os dois braços impactando na ação do Gomes. Qual que é o nível da comunicação entre o VAR e a tranquilidade da comunicação do VAR com o árbitro do tamanho do Wilton? Quanto isso pesa também? Porque você tem o Wilton, que é o top do árbitro do Brasil hoje, que, em tese, tem que sustentar a decisão dele ali em campo, né? O jogo acabou de começar. Eu tenho muita dúvida também no medo dessa comunicação, porque eu já vi em áudios cabine do VAR que se impõe diante do árbitro, quando é um árbitro um pouco mais frágil, e quando é um árbitro mais forte, né, com mais poder, o VAR recua um pouco. Então eu também acho que esse problema de comunicação acontece entre as equipes. Acontece, e uma informação importante, que foi uma mudança nessa escala, nessa semana, para ter um reforço na cabine do VAR, para que você tenha um equilíbrio da atuação, do tamanho do árbitro, né? Que está no campo de jogo. Para a equipe do VAR, a CBF, Rizek e Amigos, está usando, a partir dessa rodada, árbitros FIFA na cabine do VAR. E hoje, nesse jogo, o AVAR número 2, o assistente do VAR, era o Rafael Klein, que era um dos cotados, inclusive, para apitar o jogo. Um árbitro de experiência da FIFA, lógico, o Wilton com mais experiência de Copa do Mundo, mas o Klein com experiência de grandes jogos, que poderia ter chamado. Exatamente para dar um reforço na cabine do VAR, porque às vezes tem essa intimidação. É o Klaus, é o Wilton, é o Abate, falando que foi acidental, aí a cabine do VAR se apequena. E para tentar diminuir esse impacto, essa diferença, eles passaram nessa rodada a utilizar árbitros FIFA, do quadro Master também, como a VAR na cabine do VAR, para ter um peso na cabine, mas nesse jogo não funcionou. O pênalti perdido pelo Gustavo Gomes, no Brasil, isso até pode ser pênalti. Em nenhum lugar do mundo isso é pênalti. O jogador leva um pequeno toque, um empurrãozinho, que não é o bastante para derrubar um homem daquele tamanho. Ele consegue cabecear, ou seja, ele nem perde o equilíbrio, cabeceia com perigo, por muito pouco não faz o gol de abertura do placar, e aí que é o pênalti também. Se ele não consegue cabecear, se o Jorginho empurra o Gustavo Gomes com força a ponto de o zagueiro palmeirense não conseguir a conclusão, pênalti. Mas não foi o que aconteceu. E o Wilton, dessa vez, o árbitro, claramente estava disposto a apitar futebol, que é diferente de futebol praticado no Brasil, que é o futebol da central do apito, é o futebol das faltinhas, dos pênaltis à brasileira, o que não aconteceu. Nos outros lances, o Flamengo reclamou de uma falta no Arrascaeta na origem do tento marcado por Vitor Roque. Ele não marcou. O Wilton não marcou a falta. Como não marcou, por exemplo, falta nenhuma, quando o Bruno Fux tenta cavar uma infração, depois de outro arranca-rabo ali com o empurrãozinho de lá e de cá do Pedro, no zagueiro do Palmeiras. O zagueiro se jogou, porque, vamos combinar, gente, aquele toquinho é suficiente para derrubar um homem daquele tamanho? Não, ele tenta ganhar uma falta. O árbitro não estava marcando. E aí a bola segue em jogo e, na sequência, ele acaba pisando no pé do centroavante e fazendo o pênalti. E na origem desse lance também, o Vitor Roque, que é ótimo jogador, fez uma boa partida, marcou um bonito gol, tirando proveito do erro crasso do Flamengo, que permitiu
ficar com um homem a menos por um tempo enorme, depois da lesão de Léo Ortiz. E ele aproveitou muito bem no posicionamento, as costas de Emerson Royal, péssima partida do lateral direito do Flamengo defensivamente falando, né? Os 2 gols do Palmeiras foram criados no seu setor, esse diretamente em cima dele, e cava o tempo todo, é uma pena. O Vitor Roque é muito bom atacante, está jogando muito bem pelo Palmeiras, mas cava falta o tempo inteiro. E num choque normal do jogo ali com o Danilo, ele tenta cavar uma falta que também o árbitro não marcou, porque não estava marcando faltinhas. A gente tem que definir o que a gente quer. Ou quer o futebol brasileiro, essa porcaria de faltinha todo o tempo, que é o futebol da central do apito, desses ex-árbitros que por muito tempo apitaram muito mal e que hoje tem o microfone à frente e falam tantas coisas loucas que em nenhum lugar do mundo isso acontece, é aceito. Ou a gente quer um futebol como é jogado lá fora, com contato físico, com bola rolando, e com falta quando é falta, e não por qualquer contato físico. O Flamengo não jogou nem para vencer o jogo. O empate seria um placar mais adequado, se você considerar o aproveitamento do Flamengo em chances criadas e as poucas chances criadas pelo Palmeiras. Mas o domínio do jogo pelo Palmeiras, talvez o empate fosse um placar até mais razoável. Mas, dessa vez, a eficiência do time rubro-negro nas conclusões dos lances que conseguiu levar perigo acabou sendo decisivo. Vejamos como segue o campeonato e teremos, evidentemente, mais uma chatíssima semana de reclamação de arbitragem. Dessa vez com uma criação de narrativa, tentando comparar o que aconteceu hoje com o absurdo do jogo de algumas semanas no Morumbi. Bom, pessoal, palmeirenses de plantão aqui assistindo, falar uma coisa pra vocês, não tinha como ganhar esse jogo, amigo, não tinha como. A pressão dos caras deu resultado, o extracampo falou mais alto. Essa pressão veio a semana toda, um chororô lascado. Chororô que começou aqui na Zona Sul de São Paulo, vocês sabem onde, e foi até o Rio de Janeiro. É o maior choro, por isso está chovendo hoje em todo o país. A questão é a seguinte, não tinha como. Teve pênalti pro Palmeiras no começo do jogo, o juiz não deu. Teve 2 faltas no pênalti que ele deu pro Flamengo. Falta no Vitor Roque e depois falta no Fux. Então não tem jeito, minha gente. Palmeiras jogou bem, o importante é isso, tá? Comandamos o jogo, jogamos bem e vamos continuar assim. O time tá de parabéns, o time foi vibrante, começamos muito bem, encurralamos os caras. A questão é a seguinte, é jogar e jogar, tem uma reta final de campeonato, estamos brigando por 2 títulos, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E esse Hilton aí, a gente sabe de muito tempo que com ele o Palmeiras não ganha mesmo, tá? É só você olhar os números aí. Ele picota o jogo, ele sabe que quando o Palmeiras precisa jogar, ele picota o jogo, não vai ter jeito, vai ser sempre assim. Com esse cara em campo, você pode esquecer. Pressionaram a semana inteira pra isso. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Pênalti claríssimo no Gustavo Gomes, não dado no começo do jogo. E no lance do pênalti deles, o Bruno Fux foi empurrado pelo Pedro antes de cometer o pênalti. O Flamengo e a sua equipe, se é que vocês me entendem, estão roubando o Palmeiras no Maracanã. Quando eu disse aqui no apito final, quando eu disse nos donos da bola, eu quero ver quando a arbitragem errar contra o Palmeiras. Qual vai ser a atitude dos palmeirenses? Qual vai ser a atitude do auxiliar que foi expulso? Qual vai ser a atitude do Abel? Qual vai ser a atitude das pessoas que arregaçaram com o São Paulo? Ah, Chorãozinho, o Marcão falou, o Chorãozão e o Chorãozinho, que ia jogar São Paulo e Grêmio no outro jogo, não é verdade? Aí, qual é a atitude, qual é a visão que a arbitragem fez contra o São Paulo e fez contra o Palmeiras hoje, né? Como é que o Abel enxerga isso? Como é que vocês palmeirenses enxergam isso? Porque quando aconteceu isso com o São Paulo, o que vocês fizeram? Deram desculpa, informaram erradamente da regra. Criaram uma regra, disseram, e aí, numa humildade incrível. Só que é o seguinte, eu falo por mim, eu não falo pelo Leandro, não falo pela Marina, não falo pelo Godoy, pelo Gamba, pelo Magrão e pelo Luiz Mário. Eu não falo por ninguém. Eu dou aquilo, a minha opinião é a minha opinião. Mas o fato e a verdade, ela tem que ser dita. Porque é inadmissível fazer o que vocês fizeram com o São Paulo. E o que o Palmeiras fez, tanto é que o Palmeiras, ele fez uma carta. A assessoria, que por sinal, todas as cartas que vocês fizeram aqui para me derrubar, eu usei no banheiro.
Todas. Apesar que eu uso um lencinho umedecido, que eu tenho hemorroida, então eu não posso usar esse papel muito grosso, eu não posso. Entendeu? É papel umedecido, porque aí tá tudo certo. Entendeu? E todos que vocês mandaram, todas as vezes que vocês quiseram me mandar embora da Band, eu renovei o contrato. E todas as vezes que vocês fizeram isso, a assessoria do Palmeiras, e eu não tenho medo de vocês, mas não tenho medo nenhum de vocês, não tenho medo do presidente da República, não tenho medo do presidente da CBF, que todos tentaram me derrubar aqui, juntamente com 2 treinadores de seleção, um foi campeão do mundo, tentou me derrubar aqui, o assessor dele fez de tudo para me derrubar aqui, não conseguiu, que por sinal, infelizmente, não está mais entre nós, né? E eu tô aqui, firme e forte, e ganhando uma bala, e tendo um monte de programa. Metendo o pau no William Bonner, metendo o pau na Globo, chegando a matéria e tudo. Aí, o que eu poderia fazer agora, nós aqui? Não, passa batido. Não vai passar batido o pênalti que não deram pro Palmeiras. Porque se o Palmeiras perdeu pro Flamengo, foi por causa desse pênalti que não deram. Porque ninguém pode provar pra mim, pro Quesada, pra Marília, pro Godoy, pro Gamba, pro Luiz Mário e pro Magrão, que foi um baita de um jogador, que isso não influenciou no resultado. E é óbvio que influenciou. Quando você tem um time como o Palmeiras e você tem um pênalti a 2 minutos de jogo e os caras da Globo tudo em cima do muro. Tudo em cima do muro, ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém deu opinião, eu fiquei esperando. Só o Paulo Nunes que falou na Sport TV e o Paulo César de Cruzeiro, que disse que foi pênalti. Porque não dar um pênalti como esse hoje é uma vergonha. Como foi uma vergonha não dar o pênalti pro São Paulo? No escorregão do jogador, que eles mudaram a regra, o palmeirense mudou a regra. Não, e não sei o que a Leila falou, e fulano. Mas peraí, por isso que o futebol é do Corinthians, né? Por isso que o futebol é do Palmeiras. Aqui ninguém gosta de esporte. Ninguém, desse país aqui, os caras que é do Grêmio torcem pro Grêmio, os caras do Internacional vai pro... Então, principalmente, eu tô falando dos caras que estão no comando, porque eles brigam por eles. Eles não brigam pra melhoria da arbitragem. Eles não brigam pra melhoria em relação ao VAR. Eles não brigam para que a arbitragem possa ser um padrão definido. Eles brigam por eles, por dinheiro deles, pra fazer média com o torcedor, pra dar like do cacete. É isso que eles brigam. Acho, e eu sei onde vocês querem chegar, eu vou tentar ser o mais breve possível. Acho que a arbitragem interferiu no jogo? Eu acho que não é uma questão de achar. É evidente que ela interferiu no jogo, porque com 2 minutos de jogo tem um pênalti pro Palmeiras não marcado. Isso era previsível? De acordo com os meus cálculos, Perrone de algum, sim, porque faz 2 semanas desde o jogo contra o São Paulo que eu tô dizendo aqui toda a live. O Palmeiras vai ser prejudicado em breve em 2, 3 jogos. O Palmeiras vai ser prejudicado. Por quê? Porque o futebol brasileiro funciona assim. Não há um grupo de clubes tentando melhorar o futebol brasileiro. Existem pessoas de cada lado e de cada clube tentando que os erros sejam a seu favor e não que os erros não aconteçam. Não há nenhum movimento por gramados melhores, por melhores condições, não há nada disso. Simplesmente estão atrás de dinheiro e benefício, que é o que o Brasil é como país, então a gente não pode esperar nada diferente do futebol. Ninguém quer acabar com o esquema, você quer estar no esquema. É outra parada. Quando eu falo esquema, eu não estou falando de roubo. Eu estou falando que você quer ter força política para conseguir as coisas a seu benefício. O Flamengo fez isso durante as 2 últimas semanas. Foi irritante o que o Flamengo fez, mas o Flamengo fez uma coisa que funciona. Ele fez até o árbitro morrer de medo de dar um pênalti pro Palmeiras. Ele gerou até isso. Acho que a expulsão do Pulgar também é bem discutível. Todos os outros lances do jogo, para mim, são totalmente interpretativas. Faltinha aqui, não foi, no critério que ele tá dando, não tá dando. Tudo bem, tá? Você pode querer dar ou não dar, é contigo, né? Lá ele. Mas enfim, você pode querer marcar ou não, são lances do jogo, tudo bem. Eu acho que o pênalti é muito indiscutível, eu acho que o lance do Pulgar merecia uma revisão do VAR, o que obviamente mudaria o jogo completamente. Isso é a arbitragem, outra coisa é o jogo. Mas e aí, quem tá certo nessa história? O que você achou dos áudios, torcedor? Se fosse você no apito, marcaria o pênalti pro Palmeiras ou não? E o que você achou da análise do PC de Oliveira? Ele mandou bem ou pegou leve demais? Deixe aqui embaixo o seu comentário, quero saber a sua opinião. E claro, se gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma polêmica do nosso futebol brasileiro. Valeu por ficar até o final e até a próxima!